Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos corrigir mais uma questão aí da apostila do PET, volume 4 de 2021, dentro do tema Geometria Espacial, esse tema muito legal. Geometria espacial, vem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você. Estuda direitinho aí, viu? Eu trago para você a correção das atividades referente à semana 3 do segundo ano do ensino médio, PET volume 4 de 2021. E o tema abordado nessa videoaula é Geometria Espacial, um tema muito legal. Uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme figura 1. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na figura 2. A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mas conectada com a natureza. Que beleza, hein? A forma geométrica da superfície, cujas arestas estão representadas na figura 2, é um ou uma? Então veja bem, primeiro, tetraedro. O que é um tetraedro? Tetra, 4, edro, lado, 4 lados. Veja aqui um exemplo de tetraedro. Um lado aí no fundo, né, uma face. Vamos agora 2 com essa da esquerda, 3 com essa de baixo, 4 com essa da direita. Tetraedro. Esse sólido tem a forma de um tetraedro? Não tem. Vamos ver a letra B. Pirâmide retangular. Pirâmide retangular é uma pirâmide que tem ou um quadrado ou um retângulo na base, mas que tenha ângulos retos nas suas esquinas. Aí, olha, tem 4 ângulos retos. Subiu aqui uma pirâmide retangular. Por que retangular? Porque os ângulos da base são retos. Mas essa forma e essa são a mesma? Jamais. Então, passando para frente. Um tronco de pirâmide retangular. O que é um tronco de pirâmide? É você tirar uma parte da pirâmide. Tem o formato de um tronco de pirâmide? Muito menos. Agora, prisma quadrangular reto. O que é um prisma quadrangular reto? Olha, um prisma quadrangular reto. Por que reto? Porque todos os ângulos são de 90 graus. Por que quadrangular? Porque tem 4 arestas na base. Não tem nada a ver um com o outro. Por último aqui, prisma triangular reto. Prisma triangular, triângulo, olha, 3 ângulos. Vamos lá. Olha, triangular, tem triângulo. Reto é o quê? Que formam ângulos de 90 graus. Todos os ângulos aí são de 90 graus com as arestas laterais. Aí é um prisma triangular, porque formou-se em cima de um triângulo, e reto. Veja que a forma que é a mesma. Se eu pegar o fundo e a base de cima aqui, que a gente chama de tampa, se eu pegar o fundo e a base de cima aqui, olha, que são de mesma forma. Então, meu amigo Zé Joinha, qual é a alternativa correta, menino? É a letra E. Muito bem, letra E de esperança e de espero que você esteja gostando da videoaula, né? A questão número 2 diz o seguinte: no cubo de aresta 10 centímetros da figura abaixo, encontra-se representado um sólido sombreado com as alturas indicadas no desenho. O volume do sólido sombreado é qual dessas opções? Para resolver esse problema, a gente tem 2 caminhos. Todos os 2 são certos. O primeiro deles é você imaginar que essa parte sombreada é exatamente a metade do volume. Por que eu digo isso? Veja que aqui tem 10 de largura, 10 de profundidade. Essa parte sombreada tem 3 de um lado e 7 do outro. A parte não sombreada também tem 3 de um lado e 7 do outro. Então, você calcula o volume total e divide ao meio. 10, que é largura, vezes 10, que é profundidade, vezes 10, que é altura, porque 7 mais 3 dá 10, dividido por 2. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000, dividido por 2, 500. Um outro caminho, que até comprova esse primeiro, é você calcular primeiro o volume do paralelepípedo demarcado aí, olha, estou demarcando ele de azul, essa parte do azul para baixo, a área do fundo vezes a altura, volume de paralelepípedo, retângulo, né? É a área da base, que é 10 vezes 10, vezes a altura, que é 3, 10 vezes 10, 100 vezes 3, 300.
Eu vou chamar de volume 2 o volume dessa parte aí que está demarcada pela linha verde, né? Então aí nós podemos detectar o seguinte: a gente tem largura 10, profundidade 10 e a altura eu vou colocar 4. Então 10 vezes 10, 100 vezes 4, 400, mas vou dividir ao meio. Por quê? Porque veja que a altura aqui é 4, aqui é 0. Então a média é 2. Então eu preciso dividir ao meio. Ou então poderia multiplicar aqui por 2. 400 por 2, 200. Somando o volume da primeira parte, que é 300, mais o volume da segunda parte, que é 200, dá 500. Então a alternativa correta é a letra C de cubo. A questão número 3, uma questão também muito bacana, que diz o seguinte: uma empresa de cosméticos fez um kit para vender especificamente para o Dia dos Pais e utilizou uma embalagem no formato de um prisma de base pentagonal, conforme figura abaixo. Sabendo que esta embalagem foi toda feita de um papelão especial e considerando que para fazer as partes onde são feitas o fechamento será usado 10% a mais de papelão, qual foi a quantidade de papelão gasto nesta embalagem? É uma questão super interessante, porém ela é um pouco vaga em termos de informações. Porque, primeiro, se dependendo da forma que eu trabalhar aqui, eu posso gastar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos de papelão. Veja bem, você poderia começar os cálculos trabalhando nesse sentido, olha, as faces primeiro e elas sobrepondo as bases. Ou então você poderia trabalhar fazendo primeiro as bases e estas sobrepondo as laterais. E aí daria uma diferença na quantidade de papelão. Eu optei por fazer o cálculo iniciando pelo cálculo das bases, aumentando o gasto nelas em 10% e sobrepondo essas bases às laterais. Aqui que vem a parte mais complexa: como achar a área desse pentágono. Primeiro, eu preciso lembrar o seguinte: como eu não tenho um triângulo retângulo aqui formado, eu tenho que apelar para a trigonometria, questão de seno, cosseno, tangente. Mas para eu falar em trigonometria, eu tenho que saber quanto que mede cada ângulo aqui. E como que eu acho isso? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Veja isso na prática. Vou colorir aqui cada um dos ângulos do triângulo. Olha, recortar esses ângulos e juntá-los novamente. Veja que formou um semicírculo, ou seja, metade de um círculo. O círculo completo é 360 graus, a metade é 180. Então aqui eu provo que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Como você viu na prática, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então vou dividir isso aqui em triângulos, olha, 2, 3 triângulos com 180 graus cada um. 3 vezes 180, 540. Quantos ângulos tem aqui o pentágono? 1, 2, 3, 4, 5. Então vou dividir aqui por 5. 1 vezes 5 para 5, nada. Desço 4, não deu 0 no quociente, 0 aqui. 8 vezes 5, 40 para 40, nada. Ou seja, cada ângulo aqui tem 108 graus. Agora eu posso criar um triângulo imaginário aqui e dizer que esse ângulo mede exatamente a metade desse, 54. 108, dividir ao meio, 54. Aqui eu estou fazendo isso para achar essa altura desse triângulo. Agora, nesse triângulo, eu estou lidando com cateto oposto a esse ângulo amarelinho, está do lado contrário, e cateto adjacente. Então, eu uso tangente. Para achar a tangente, use coca. Coca, cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Então, nós vamos pegar aí a tangente de 54, que se você for aí numa tabelinha na internet, você acha que é 1,376, e vamos dizer que essa tangente é o cateto oposto a esse ângulo, que é a altura aqui, que eu chamo de H, sobre o cateto adjacente. Cada lado mede 5, tá vendo aqui? Então, esse triângulo, a base dele é a metade desse lado, é 2,5. Multiplicando em cruz aí, vamos apelar para a calculadora. 2,5 vezes 1,376, que vai dar
3,44. Então eu vou dizer aqui que H é igual a 3,44. Essa altura. De posse dessa altura, eu já posso caçar a área do pentágono, AP, a área do pentágono. Eu vou considerar 5 triângulos. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 triângulos que eu consigo formar aqui no pentágono. Eu estou considerando essa parte aqui como altura, então cada um desses é um triângulo. Vezes 5, que é a base desse triângulo, veja, 5 vezes a altura que está aqui, 3,44. E eu vou ter que dividir isso por 2. Por quê? Porque a área de triângulo é base vezes altura sobre 2, então dividido por 2. Agora eu vou lá na calculadora, 5 vezes 5, 25, então eu pego isso aí que já está pronto e multiplico por 25. Então, 5, a área do... Agora eu tenho a área do pentágono é igual a 86 dividido por 2, porque é base vezes altura sobre 2, que vai dar 43. Agora diz aqui que a gente precisa dar 10% no papelão para fazer a sobreposição. Então, esse vai sobrepor a lateral, vou aumentar 10% nele. Como que eu aumento 10%? Multiplicando por 1,1, 1 inteiro e 1 décimo. E 43 vezes 1,1 vezes 1,1, 47,3. Então, a área do pentágono é 47,3. Porém, nós temos 2 pentágonos. Multiplicando isso por 2 vai dar 94,6. Essa é a área dos 2 pentágonos, da tampa do fundo. Agora eu vou procurar a área lateral. A área lateral é simples. A área lateral basta saber que a base é 5, a altura é 10, né? E nós temos 5 faces ao redor, então vezes 5. E ainda tem que aumentar os 10%. Suponhamos que eu pegue uma tira de papelão única, ela vai sobrepor aqui só em uma das faces. Então eu estou aumentando 10% em uma das faces, 0,1 vezes 50, porque a área de cada face é 5 vezes 10, que dá 50. 5 vezes 10, 50 vezes 5, 250, mais 5 aqui, porque 0,1 vezes 50 é 5, então dá 255. Veja que eu só considerei a sobreposição em uma das arestas, porque não precisa eu cortar o papelão todo, eu posso dar uma volta aqui ao redor. Como eu disse, o problema carece de mais informações, né? Mas esse papelão deve dar para fazer esse contorno. Então agora, somando 255 com 94,6, a quantidade total de papelão gasta vai ser aproximadamente 349,6. Sempre tem uma sobrazinha, né? A questão número 4, uma questão muito interessante que caiu na VUNESP 2021, atualizadíssima, né? Diz o seguinte: um recipiente na forma de um prisma reto de base quadrada com 26 centímetros de altura interna contém 4,5 litros de água em seu interior, conforme mostra a figura. Sabendo que a altura da água dentro desse recipiente é de 20 centímetros e lembrando que 1 centímetro cúbico é igual a 1 milímetro, o volume máximo de água que ainda pode ser colocado dentro dele sem transbordar é quanto? Então a água está nessa parte sombreada. Eu vou primeiro fazer o cálculo para eu encontrar o valor desse X. Eu vou primeiro calcular o volume dessa parte destacada. E volume de paralelepípedo é a área da base, que é x vezes x, que dá x quadrado, vezes a altura que é 20 centímetros. Que vai dar quanto? Que vai dar exatamente 4,5 litros. E diz que 1 centímetro cúbico é 1 milímetro. Mas aqui 4,5 litros, 1 litro são 1000 milímetros. 4,5 litros, 4.500 milímetros. 1 litro tem 1000 milímetros. É preciso a gente simplificar para simplificar. Vou dividir por 20 aqui, vou dividir por 20 aqui. Aqui some o 20 e aqui, cortando 2 zeros, fica 450 por 2, que dá 225. Eu não vou terminar aqui, por quê?
para eu caçar o volume dessa parte de cima, eu preciso do x ao quadrado, que é a área da base também. Para eu caçar a capacidade aqui dessa parte, eu preciso da área da base, que é x vezes x, que é x quadrado, vezes a altura. Olha, se aqui é 20 e aqui é 26, é porque essa parte aqui mede 6, então isso vezes 6. Porém, eu já tenho isso pronto aqui, olha, x quadrado é igual a 225, então eu vou pôr que o volume é 225 vezes 6, 6 vezes 5, 30, elevei 3, 6 vezes 2, 12, 3, 15, elevei 1, 6 vezes 2, 12, 1, 13, 1.350 milímetros, alternativa correta, letra C, de capacidade. A última questão dessa videoaula, a questão número 5, foi uma questão que caiu no Enem. Já há bastante tempo, né? Uma fábrica produz barras de chocolates no formato de paralelepípedo e de cubos, com o mesmo volume. As arestas de barra de chocolate no formato de paralelepípedo medem 3 cm de largura, 18 cm de comprimento e 4 cm de espessura. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas dos chocolates que tem o formato de cubo é igual a quanto? Então veja bem, fala de um chocolate aqui que está num sólido geométrico em forma de paralelepípedo, que tem as arestas paralelas, né? Então essa é paralela a essa, e assim por diante. Aqui também tem essas que são paralelas. Diz que tem 3 centímetros de largura, está aqui, 18 centímetros de comprimento e 4 centímetros de espessura. Essas medidas você pode trocá-las de lugar, que não influi nem contribui. Certo é que o volume é só multiplicar todas, né? Eu vou multiplicar aí 18 vezes 3 vezes 4, ou 18 vezes 12, que vai dar quanto? 2 vezes 8, 16, elevei 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3, 1 vezes 18, 18, somando aí 6, 11, eleva 1, 216. Agora eu vou calcular quanto que mede o lado do cubo, porque tem que chegar nesse mesmo volume. Volume de cubo é lado ao cubo, x ao cubo, ou um lado vezes o outro, né? E isso tem que dar 216, e agora que é a hora. Para eu achar o valor de x, eu tenho aqui x ao cubo, como potenciação e radiciação se anulam, eu aplico aqui uma raiz cúbica. Nesse caso aqui, esse 3 anula esse, sobra x sozinho. E aqui? Aqui eu apelo para decomposição em fatores primos, dividir esse número 216 por números primos até acabar. O que é um número primo que só tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo? O único número primo par é o 2, né? 216 por 2, 108, por 2, 54, por 2, 27, que já não dá mais por 2, eu pego o primo 3, que só divide por 3, dá 9, dividido pelo primo 3 dá 3, dividido pelo primo 3 dá 1. Então aqui, como se refere à raiz cúbica, eu vou ter que formar grupinhos com 3. Olha que eu pego um 2 para representar esses 3 elementos aqui, por causa do índice da raiz ser 3. Aqui é a mesma coisa, né? Então aqui também eu vou pegar o 3 para representar esses camaradas aqui. Então 2 vezes 3, 6. Assim a gente acha a raiz cúbica de 216. Ou se você preferir, pode fazer 6 vezes 6 vezes 6 3 vezes, que aí você comprova que realmente a raiz cúbica de 216 é 6. Então a alternativa correta é a letra B, de bom dia, boa tarde, boa noite, de bons estudos. E eu aguardo por você na correção das atividades da semana 4, que tá um barato. E quero aproveitar o finalzinho dessa videoaula para trazer um agradecimento especial a uma apoiadora do canal, Mirlene Vieira, que diz: suas aulas cantantes nos incentiva muito, professor. Amo muito Zé Joinha, meu muito obrigado. Eu que lhe agradeço a todos que assistem minhas videoaulas. Eu amo dar aula de matemática, eu amo música, então vou terminar desejando a todos vocês já antecipadamente um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E para isso eu fiz um clipezinho, desde agora vou deixar rodando aí para você. Beleza? Tudo de bom, sucesso, que Deus abençoe a todos vocês.